Eu quero começar esse vídeo aqui com uma pergunta para você. Quais são os critérios que você adota para analisar ou para julgar se determinada causa, ou determinada luta, ou determinada reivindicação é justa ou é moral? Diga no comentário aqui logo de cara para eu poder entender aqui onde a gente se situa. Porque é claro que todos nós aqui temos nossos princípios morais, aquilo que a gente avalia que é o correto e o justo numa sociedade. Eu pergunto isso porque ontem o Jordan Peterson, que é um psicanalista e que se tornou uma celebridade global e abraçado pela extrema-direita global, ele deu uma entrevista para o programa do Piers Morgan. Eu assisti e comentei dias atrás uma entrevista que o Piers Morgan fez com o comediante Bassem Youssef, que viralizou, e muita gente comentou essa entrevista, e muita gente, aplaudindo a fala do Bassem Youssef. E aí agora fica aparecendo para mim aqui nas recomendações do YouTube. Então eu assisti agora há pouco e há algumas considerações bem interessantes sobre esse aspecto, porque ali eles falam sobre o conflito entre Israel e Palestina, e aí vários tópicos foram abordados sobre as questões morais envolvendo esse conflito. Eu não sei quando foi que o Jordan Peterson se tornou um comentador de política internacional. Eu realmente não sei, eu não acompanho tanto assim. Eu já vi algumas entrevistas dele, alguns debates dele, geralmente falando sobre religião, geralmente falando sobre psicologia, psicanálise. Então não sei quando ele passou a comentar conflitos como o de Israel e Palestina. Então, nesse ponto, sobre as considerações dele envolvendo o conflito, para mim não interessam, porque ele realmente não é especialista nesse assunto e não sei até que ponto que esclareça alguma coisa nesse sentido. Mas as considerações que ele faz sobre as questões morais são bem interessantes. E aqui é um ponto que vale comentar logo de cara também, porque o que eu percebo que há um grande esforço, que é, acho que inconsciente, mas é um grande esforço feito por figuras na internet, por figuras públicas, de tentar desqualificar o adversário intelectual como se fosse um ignorante, como se fosse um burro, como se fosse raso, como se não tivesse nada para acrescentar. E eu acho que é um tremendo erro a gente fazer isso, porque subestimar outras pessoas, você perde a dimensão daquilo que elas têm de importante para falar, porque muitas vezes tem alguma coisa importante para falar, mas também acaba subestimando o risco que ela representa, porque muitas vezes esse adversário ele é muito mais inteligente do que você imagina e muito mais capaz de fazer estrago do que você possa imaginar. E ao subestimar esse adversário, ele está se infiltrando e conseguindo, conquistar espaços, está conseguindo conquistar o discurso público sem que você dê o real valor para isso. Isso aqui vale como advertência para o brasileiro, porque a gente viu isso acontecendo com o Olavo de Carvalho. Muita gente julgava como se fosse um maluco, como se fosse alguém inconsequente, como se fosse alguém que falava só asneiras, e ele conseguiu, durante anos, permear o discurso público ao ponto de começar a impactar, inclusive na política brasileira, impactando e, ajudando a, de certo modo, ditar os rumos ideológicos de um governo. Então, eu acho que é um erro tremendo subestimar as pessoas, e é um erro tremendo subestimar o Jordan Peterson, tanto naquilo que ele tem de positivo, que tem ideias interessantes ali, quanto aquilo que ele tem de negativo, que são ideias que vão, de fato, adentrando esse discurso público e ajudando a moldar uma percepção que, nesse momento, impacta num discurso que está alinhado à extrema-direita. Não acho que o Jordan Peterson seja de extrema-direita, eu acho que ele é um conservador clássico, ou tenta se pôr como um conservador liberal, mas, no fim das contas, o que ele diz acaba servindo de, estrutura essencial para se formar uma ideia de hierarquia, uma ideia de dominação, uma ideia de poder que é muito corrosiva. Então, só deixando claro aqui, então a gente não pode subestimar aqueles que a gente, em tese, está enfrentando. E aí entra num ponto nessa conversa entre o Piers Morgan e o Jordan Peterson, quando eles vão falar sobre a reação da esquerda mundial à questão da Palestina e Israel. Porque, como vocês sabem, em grande parte a esquerda mundial ela se alinhou à causa palestina, e não é de hoje, na verdade isso já vem de muito tempo, já há um alinhamento até pela questão da opressão, a questão, do modo como Israel procede na região, os assentamentos, a violência. Então, há uma tendência histórica das esquerdas globais de sempre se alinhar de maneira quase automática com os grupos que são designados ou entendidos como oprimidos. Isso é uma postura basicamente de esquerda, até porque há esse confronto aí, há esse embate contra forças opressivas, contra o poder de maneira mais abstrata ou de maneira mais concreta. Então há essa compreensão. Desse modo, o que a gente viu foi muita gente se alinhando de maneira automática à questão palestina. E por outro lado, você viu o movimento de direitistas pelo mundo de se alinhar à causa israelense. Então, isso foi uma linha quase nítida, embora haja um grupo aí que pregue pela paz e ache que seja necessário concessões de ambos os lados. E aqui não quer dizer que o oprimido vai ter que aceitar engolir calado. Isso diria que o opressor, nesse caso aqui, também teria que fazer concessões territoriais, concessões de transferência de poder, ou seja, outras coisas envolvidas nessa questão. Mas
há um alinhamento quase automático em linhas ideológicas nessa questão. E aí o que eles falam é que isso revelou a hipocrisia da esquerda mundial, porque passou, ou foi obrigada, ou se sentiu, sabe, coagida a passar pano para um ataque terrorista, como aconteceu no começo de outubro. Eu acho esse ponto interessante porque isso fala de questões morais, que foi a pergunta que eu fiz no começo aqui, né? Como você determina qual causa é justificável ou não, qual causa é justa ou não, como é que você estabelece um critério que fosse um critério talvez objetivo, se possível, mas um critério universal de moral para que você possa avaliar diferentes casos. Porque se a gente cria critérios relativistas, relativos, isso vai à sua conveniência. Você pode apoiar certo grupo em um certo momento porque te parece conveniente apoiar esse grupo, sendo opressor ou não, e você vai apoiar outro grupo ou não, dependendo da conveniência. A gente viu isso ao longo dos últimos anos. Por exemplo, embora a esquerda se diga a favor do oprimido, no caso da Palestina, ela ficou a favor do opressor, que seria a Rússia invadindo a Ucrânia. Então, isso vai, sabe, sendo modulado de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que se julga como sendo o cenário. Daí vai alegar que, na verdade, a Rússia é oprimida pela OTAN. Ou seja, vai criar ali o argumento para tentar desviar o foco da questão, mas, de qualquer maneira, vai fazer uma moral relativa que vai sendo modulada aí para poder se encaixar na narrativa oficial ou na cartilha ideológica que certos grupos adotam. Então, segundo o Jordan Peterson e o Piers Morgan, esse cenário da Palestina revelou a hipocrisia da esquerda porque eles se viram alinhados ou obrigados a passar pano para terroristas. Mas, segundo eles, o que não é levantado é que o Hamas oprime os palestinos, por um lado, e, por outro lado, quando se trata da questão dos refugiados, agora palestinos, não apenas Israel está impedindo que eles saiam da Palestina para Israel, mas países vizinhos, que são países islâmicos, não estão abrindo as fronteiras para que os palestinos saiam. Então, assim, se haveria uma responsabilidade pelo massacre agora nas mãos dos israelenses, também haveria uma responsabilidade nas mãos de países vizinhos, países muçulmanos, islâmicos, que estão deixando isso acontecer sem dar chance para que os palestinos consigam escapar. Então seria uma culpa coletiva aqui, mas que a esquerda não seria preparada para essa conversa porque é simplesmente mais fácil pôr a culpa em Israel. A questão que eu quero trabalhar com vocês aqui tem a ver com essa busca por um conceito de moralidade talvez universal, se possível, mas talvez isso não seja também possível, de uma busca de um valor universal para que a gente pudesse avaliar essas questões internacionais, geopolíticas, né, de nações, de culturas, de civilizações, porque até onde eu entenda, a falta ou a ausência desse valor moral absoluto é o que permite essa relativização constante, que é interpretada como uma contextualização, quando na verdade não é. Eu quero pôr para vocês aqui, para você entender o que eu estou falando, né, de maneira um pouco mais explícita, um trechinho do pronunciamento do Netanyahu, que aconteceu dias atrás, quando ele fala, ou quando ele diz que essa disputa que se dá agora entre Israel e Palestina é uma disputa do bem versus mal. Vamos ouvir aqui juntos depois. Hamas is also preventing foreign nationals from leaving Gaza altogether. And most despicably, Hamas is holding over 200 Israeli hostages. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight, because Israel's fight is your fight. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. That's why Israel's victory will be your victory. But make no mistake, regardless of who stands with Israel, Israel will fight until this battle is won. And Israel will prevail. Ou seja, de um lado você tem um grupo que está defendendo a causa palestina porque, nesse caso, seria uma luta do bem versus mal, né? Do oprimido contra o opressor. E do outro lado você tem Israel adotando uma narrativa completamente distinta, dizendo que, na verdade, os atos que eles estão perpetrando agora, a resposta que eles estão dando aos atos terroristas de outubro é porque se trata de uma luta do bem versus mal. Então, você tem duas visões antagônicas nessa história,
que, como eu falei, divide o mundo em linhas ideológicas, e embora a gente tenha visto aí uma onda agora contra Israel, até porque os atos israelenses são brutais, inaceitáveis, são crimes de guerra, então assim, o que está acontecendo lá agora, de fato, extrapolou todos os limites do que você imaginaria que seja uma resposta proporcional, então é claro que isso vai gerando uma reação global de pessoas revoltadas contra os atos de Israel, pedindo paz ou pedindo punições contra Israel, porque se a gente pensar em paralelo à história da Rússia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, houve uma resposta internacional e muitas sanções aplicadas contra a Rússia, ou seja, houve um repúdio e houve uma punição de fato contra o país, e no caso de Israel eles estão agora cometendo atrocidades e não há nenhuma resposta, nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de punição coletiva, nenhum tipo de posição mais dura dos países de modo a penalizar Israel pelos seus crimes de guerra. Então é claro que isso vai criando de fato uma fissura na cabeça das pessoas, de modo que elas não entendem. Olha só, por que esse país aqui, quer dizer, até entendem, né? Mas por que esse país aqui é punido e esse outro país aqui não é punido? Mas o fato é que quando se trata ou quando se põe em jogo nesse tipo de discurso, nesse tipo de retórica de bem versus mal, isso tenta se calcar ou tenta se fundamentar em critérios objetivos do que é bom e do que é mal, do que seria o correto e do que seria o incorreto, do que é justo e do que é injusto. Eu gosto de mencionar sempre esse documentário porque ele é muito esclarecedor nesse sentido, né? Todo mundo é o herói de sua própria história. E tem um documentário chamado Um Homem Decente, que parte do diário do Heinrich Himmler, que foi o chefe da SS e do chefe da Gestapo na Alemanha nazista. E ele era um cara, sabe, uma monstruosidade, era um cara cruel, era o cara que aplicou a solução final contra os judeus. É um dos que elaborou a ideia do Holocausto. E o Himmler, ele vai nesses relatos, nos diários dele, né, contando, e cartas também, se não me engano, ele vai contando ali como ele entende o papel dele nessa disputa do bem versus mal, porque ele se entendia como um homem decente, ele se entendia como o lado correto da história, ele se entendia como o homem justo, ele se entendia como uma pessoa que estava fazendo um bem para a humanidade e para a Alemanha ao eliminar os judeus. Então, em nenhum momento ele vai se levantar a questão, ele vai, sabe, suscitar a dúvida, será que estou do lado certo da história realmente? E essa é uma pergunta importante porque é algo que muitos de nós fazemos o tempo todo, que é de pensarmos que estamos do lado correto da história, sem muitas vezes termos diante de nós qual é o critério que determinaria o que é o lado correto da história ou não. Aqui eu não quero jogar você no relativismo moral de modo que você não saiba o que é certo e errado. Porque a gente sabe o que é certo e errado, né? A gente sabe que fazer mal ao outro é errado, a gente sabe que causar dor para outra pessoa é errado, a gente sabe que matar outra pessoa, por princípio pelo menos, embora haja exceções, é errado. A gente sabe que muitas práticas diárias podem ser criminosas, ou seja, podem ser passíveis de punição, mas outras nem sequer são criminosas, mas são incorretas porque a gente não deveria fazer. São condutas mínimas de humanidade, de tratamento decente do outro, de modo como a gente possa conviver de maneira mais harmônica. Eu acho que o ideal por trás da moralidade, né, o ideal por trás de uma ideia de ética é que a gente possa conviver com as demais pessoas sem que a gente cause mal para elas e sem que elas causem mal pra gente. Mas mesmo assim, o fato de a pessoa se sentir legitimada com base nessa ideia de que ela está do lado correto da história faz com que ela possa agir de maneira desprezível. Tanto quando se trata de um debate, mas também quando se trata de um conflito. Você tem lá o Netanyahu falando sobre esse conflito, sobre agora a resposta dada por Israel, que eles estão numa disputa do bem versus mal, e ainda fala, né, que o exército israelense é o mais ético do mundo. Com base em que ele fala isso? Qual é o critério que ele adota? De onde ele tirou que o exército israelense é o mais ético do mundo quando a gente observa agora práticas que seriam totalmente antiéticas, inclusive violando tratados internacionais sobre esse tema, porque também há um regulamento sobre o que você pode fazer numa guerra, como você pode proceder em relação a civis, como você pode proceder em relação ao uso de certos armamentos, como você deve proceder em relação a refugiados. Há alguns tipos de regras nesse sentido que já são resultado de guerras e conflitos bárbaros e absurdos que dizimaram milhões de pessoas, e aí, sabe, a comunidade internacional se sentiu obrigada a tentar estabelecer o mínimo de ética, se possível, numa guerra, sendo que a guerra é, por princípio, a própria suspensão da ética. É quando valores morais que você adota no seu dia a dia são suspensos para que você possa, sabe, obter ganhos no campo de batalha. Então, assim, você tem lá como norma moral bíblica, inclusive, né, ou norma moral numa sociedade, não mate outra pessoa porque você vai preso. Quando se trata de uma guerra, você tem o dever patriótico de matar outra pessoa. E essas normas morais também, claro, de maneira totalmente diferentes, mas também essas normas morais acabam aparentemente não se aplicando nas interações que a gente tem nas redes sociais. Como eu falei, esses foram alguns tópicos que me chamaram a atenção nessa entrevista feita
pelo Piers Morgan com o Jordan Peterson. Se você tiver interesse, eu vou pôr o link no comentário fixado aqui. Não sei se tem legenda em português, está legendado em inglês para quem quiser assistir. Mas me diga o que vocês pensam. Primeiro sobre a pergunta feita no começo aqui, qual é o critério que você adota de moralidade para lidar com quem você discorda, por exemplo? Como é que você estabelece uma bússola moral? O que é correto, o que é justo, o que é certo? Como é que você estabelece isso? Como é que você usa esses princípios para avaliar, numa disputa como essa agora, quem está do lado certo da história? Qual é o valor moral, objetivo, se possível, ou universal que você adota? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva nesse canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e também confira na Amazon com desconto o meu livro chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, que é um livro sobre argumentação racional e ética do debate também, o modo como a gente possa ter um debate mais produtivo, buscando conhecimento e tendo um resultado que avance no conhecimento também, além de apresentar vários erros lógicos que são cometidos ao longo dos debates. Confira na Amazon, link na descrição desse vídeo, se cuide por aí e até mais. Tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.